Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande honra e bênção estar na presença de vocês e que o Senhor os abençoe grandemente, inclusive para vocês aí que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Também que o Senhor derrame de bênçãos sem medidas sobre a vida e a casa de vocês, seus familiares e tudo mais. Ok? Hoje, nosso tema é a porção Vairá. E o tema vai sendo a tenda e o vento, quando Deus se revela ao coração que se abre. Isso nos leva a uma mensagem de reflexão em Romanos 6,14, porque diz assim: porque o pecado não será domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso nos faz a refletir algumas questões que nos colocam sobre o porquê que nós nos empenhamos tanto em falar do Antigo Testamento, seguir alguns conceitos dos nossos mestres do passado e tudo mais, e trazer à existência esse passado onde estudava realmente o Antigo Testamento inteiro, e se fazia todo debruçado, e é feito todos os sábados, todos os shabatos, né? Nas sinagogas e em todos os lugares que se adora a Deus. Porque Deus nos deu a revelação do seguinte: eu posso estar numa graça, se isso sem sombra de dúvida, mas é na lei que eu começo a compreender o porquê Cristo foi parar naquela cruz. Todos os nossos pecados, tudo aquilo, é porque nós não somos capazes de nos arrepender totalmente. Podemos até nos ajoelhar e falar, nos arrependemos agora e tal, mas daqui a meia hora, de acordo com o interesse pessoal, de acordo com a vontade de cada um, voltamos à mesma situação de antes. Ou seja, a semente maligna que nos faz pecar brota cada vez mais. E a porção de hoje vai nos dar realmente todo um direcionamento para isso. Então, esse momento que nós temos aí de estudar a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus para que ela seja viva e eficaz na vida de cada um. Precisamos sim do Antigo Testamento, precisamos sim da lei, para começar a compreender o que significa naquele momento da cruz. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E assim Deus derrama da misericórdia sobre todos nós. Assim como ele derramou na porção de hoje, sobre o servo Abraão, dizendo assim: Vairá, e apareceu o Senhor. Gênesis 18:1. A porção Vairá vai de Gênesis 18:1 até 22:24. A Haftarot, segundo Reis, capítulo 4, de 1 a 37. A Brit Hadashah, Mateus 6:7, ou seja, Nova Aliança, o Novo Testamento. E a leitura apostólica de 2 Pedro, capítulo 2, de 4 a 11. Ok? E não podemos deixar de ter a parábola de introdução para nós aí, a parábola da tenda e o vento. Eu acho que já trouxe até essa parábola aqui, mas ela é pertinente para esse momento. E apareceu o Senhor a Abraão nas planícies de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Gênesis 18:1. Conta-se que nos tempos antigos havia um homem que vivia numa tenda do deserto. Toda noite ele acendia uma pequena lamparina à entrada para que os viajantes vissem a luz. Mas certo dia um vento forte começou a soprar do oriente. Com medo de que o vento apagasse sua chama, ele fechou as cortinas e tentou proteger a lamparina. O vento, porém, soprou ainda mais forte, e uma das cordas se soltou, e o ar entrou. A chama balançou, e em vez de se apagar, cresceu. A luz encheu toda a tenda.
Então o homem entendeu que o vento que eu temia não veio para apagar a minha luz, veio para acendê-la mais forte. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele vem como um vento. E às vezes fica impetuoso. Não para apagar a chama da fé, mas para avivá-la. O segredo não é fechar a tenda, não resistir à presença, mas deixar o Espírito Santo soprar aonde ele quer. Se nós formos lá em João 3,8, não é se limitar ao próprio tempo, mas romper limites. Abraão abriu sua tenda. 4 lados, 4 direções, acolhendo o mundo inteiro. E o Senhor apareceu. O nome da Paraxá, Vairá, significa e apareceu. Toda aparição divina começa com abertura humana. Quantas vezes ele dá a direção, mas somos teimosos em não abrir. Não abrir os ouvidos, não abrir o coração para o verdadeiro amor. E nessa revelação da hospitalidade, Abraão vê 3 homens, mas reconhece a presença do Senhor. O texto alterna entre ele viu 3 homens e o Senhor lhe apareceu. Revelação e serviço estão entrelaçados. Mesmo quando se está em recuperação. O que nós não podemos esquecer é que Abraão tinha acabado de se circuncidar. Aqueles que estudaram a porção anterior viram que no final da porção, Abraão fez o selo, fez a aliança com o Senhor, através da circuncisão. E ele estava ainda em recuperação, descanso, como o próprio texto diz, debaixo de um sol forte, sentado na porta da sua tenda. Então você imagina um homem já de idade, acabado de fazer uma circuncisão, ainda em recuperação, é incômodo essa cirurgia, e ele está ali na porta, esperançoso na fé daquilo que o Senhor falou na porção anterior. Sai da tua parentela, pois tu serás bênção para todas as nações. Então imagina um Senhor, naquela idade, na condição que ele estava, com todo esse peso sobre os ombros dele. O que ele ia fazer? Como ele ia agir? O que mais o Senhor tinha para com ele nesse caminho? Mas só que é o seguinte, ele não olhou para o seu estado. Talvez até febril ainda, mas estava lá em recuperação, mas ele não quis saber. Ele correu para servir pão, água e descanso. O resto, ou seja, a bondade é o canal de revelação. O ato de Abraão representa a luz que se manifesta quando o nosso vaso está disposto a doar. Para sermos realmente um recipiente de doação e não apenas pedir. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, vou fazer um propósito contigo disso, aquilo. Não. Porque é doando que se recebe. E quanto mais se doa, mais se revela a luz. Por isso que muitas vezes as pessoas confundem a obrigatoriedade de um dízimo, dentro do contexto de 10% ou 20%, dependendo de cada local que defende, por isso que não limita o quanto você vai dar. Quanto mais você dá, mais ele te abençoa, mais ele faz prosperar. E assim ele faz, Abraão, os mesmos ensinamentos de Mateus 10:41. Quem acolhe um profeta em nome de profeta,
receberá o galardão de profeta. Não podemos esquecer que nessa reunião, logo após de serem servidos e se banquetearem, profetizou sobre Isaac. Mas somos velhos. Sara ficou incomodada com isso. Meu marido é mais velho ainda. O que é impossível para Deus. Por homem é impossível, mas para Deus. E assim Abraão toma a posição de Mateus 20, 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E é nisso que nós temos que nos debruçar, de como nós estamos seguindo o verdadeiro evangelho. Nós estamos criando um bando de idólatras ou de servidores. Tem gente que mal acabou de ser consagrado e já quer ser servido, sem antes experimentar servir. O mesmo princípio espiritual atravessa toda a Bíblia, até se revelar novamente no Evangelho, através do Senhor Jesus. Que Deus aparece a quem serve. Lá em Mateus 6 e 7, o Senhor Jesus fala sobre a tenda interior, o coração como altar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 6. O quarto secreto, o radar, dito em hebraico, é a tenda de Abraão, dentro de nós. Não é um lugar geográfico, mas um estado da nossa consciência, onde a alma se abre ao vento do Espírito Santo. Em Mateus 6,33, o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. O reino é a presença manifesta na vida de quem serve e confia. Se for lá em Mateus 7, de 24 e 25, ele conclui: todo aquele que ouve essas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. A tenda de Abraão e a casa sobre a rocha são símbolos do mesmo princípio. A revelação nasce do alicerce firme. E qual é esse alicerce firme? Fé e obediência. Muitos são privilegiados por receberem a revelação e a direção de Deus, mas desprezam tal graça. Porque não querem pensar, não querem raciocinar, agir de fato. Apenas esperam que tudo se resolva por si. Ou seja, para esses, tudo não passa de mágica, que subjuga a própria fé. Mesmo presenciando das maravilhas, ainda assim não acreditam. Apenas observam as vantagens, como idólatras de si próprio. Quantas vezes você ouve a pregação e nada muda? Não porque a palavra não edificou, mas porque você não se esvaziou de si mesmo. Você acaba sendo como aquela palavra que é lançada na beira do caminho. Os outros vão lá e roubam de você o que era para encher você. Quando Deus usa os seus profetas, não é para encher a tua vaidade. É para que você medite e se corrija. Não porque você, eu sou de Deus, eu sou isso. Não. Você não é de Deus coisa nenhuma se você não serve. Se você não sabe servir, não sabe correr atrás de ganhar almas, ser pescador de almas,
se você não vai atrás daqueles que necessitam, ou não perdoa aqueles que te devem, como você pode se dizer cristão? Um seguidor de Jesus. E aí nós vamos no grande exemplo que tem lá em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 37. Todos lembram da história da viúva. Perdeu seu marido, cheio de dívidas, e não tinha nada em casa, a não ser uma pequena botija de azeite. Ela foi ao profeta Eliseu e ouviu a palavra de Eliseu. Um homem de Deus, um profeta de Deus, foi tratado como profeta por essa viúva. Explicou a sua situação. E ele deu a direção. Enquanto tiver botija vazia na tua casa, não parará de derramar azeite. Pegue nem que seja com o teu vizinho emprestado de alguma coisa. E assim ela creu. Se trancou dentro da sua casa junto com seus filhos. Arrecadou todas as vasilhas possíveis e imagináveis dentro da sua própria casa. E junto com os vizinhos. E um simples potinho de azeite encheu tudo aquilo. Ela conseguiu vender, pagar a sua dívida, honrar o nome de Deus. Mas isso ela teve que fazer, teve que realizar. E quantas vezes se recebe uma direção de Deus e você não realiza? Shalom, pessoal. Nos perdoe aí pela pausa aí no vídeo, porque houve essas mensagens de alerta de tempestade e interrompeu a nossa gravação. Mas vamos continuar na mesma unção aí, no mesmo trabalho. Nós estamos falando aí da viúva, que estava só com uma botijinha de azeite e as outras vasilhas vazias e tudo mais. Mas quando ela pede a direção para o profeta Eliseu, ele o tratando como um profeta, ela vai receber para si o galardão de profeta. E aí o que acontece? O azeite vai fluir de uma forma sobrenatural. Ela encheu todas aquelas vasilhas. Tudo que ela conseguiu dentro da casa, com os vizinhos, amigos e tudo mais, ela encheu através de uma simples botija. Ou seja, o que nos mostra não é o quão grande você é, a sua vida, a sua profissão, a sua parte social. Não importa. Porque no pequeno frasco tem o mais puro do azeite, que transborda em unção para todos os lugares. E assim a viúva se trancou junto com seus filhos. Ou seja, tudo o que você faz é como o Senhor ensina. Se tranca no seu quarto. Converse com o seu pai em secreto. E ele te ouvirá em secreto. Porque tem gente que vai às vezes para a igreja, aquele negócio todo, fica narrando lá, aproveitando um momento de emoção. Lá que o pastor está lá pregando, aquela coisa toda. Sim, meu Deus, olha só, eu sou um pecador, eu sou isso, mas não muda. Não faz questão de mudar. E aí que nós começamos a entender que para acontecer um milagre, depende do vazio. Enquanto houver desejo puro para a luz, o fluxo nunca cessa.
A restrição ao próprio ego cria espaço para a luz habitar. Ou seja, restringe. Restringe tudo aquilo que te faz cair. Sua arrogância, sua petulância, seu ego, seu achismo. Só que tem uma coisa. Não basta apenas ficar falando. Porque eu conheço muitos. Toda semana. Conheço muitos. Que falam que vão mudar, que falam que é isso, que falam que é uma nova criatura, que falam que agora vão fazer curso de não sei o quê, que vão não sei aonde, que vai não sei o quê. Agora a coisa vai mudar. Na próxima semana, vai de novo prostrado no chão. Por quê? Não tem disciplina e não sabe obedecer. E esses são os alicerces. Esses são os alicerces para a justiça. E assim diz o Senhor lá em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mesmo padrão segue como Abraão, onde ele abre as revelações para todos nós. Olha quantas, em poucos capítulos, quanto de Abraão foi revelado para todos nós. Que identidade é essa? De alguém que ouve um chamado, sai do lugar onde você está, da tua parentela, de viver junto com seus parentes, esses tipos de pessoa e tudo mais, e vai para a terra, que eu te mostro o que você se transformará. A bênção que você será. E hoje em dia todo mundo fica aí. Ah, família, 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 família. Aham, legal. Você quer ver a pior época para a família? É o próximo mês. Onde numa única noite come tudo aquilo que não comeu o ano inteiro. Amanhece com gosto de arrependimento. Nossa, comi demais. E quando dá a hora do almoço, até o ano que vem. Não, nós vamos viajar, passar o ano novo na praia. Mas não convida a família, só os amigos chegados, porque ano novo é de se divertir. Mas não com a família. A família é chata. Mas fica pregando família. Mas o Senhor falou. Minha família são aqueles que obedecem. Meu pai. A viúva vai abrir para nós o tempo da multiplicação, como ele está fazendo hoje. Você tem uma botijinha de azeite? Consagre ela. Você vai ver ela multiplicar na sua vida. Simples. Conheço pessoas que até hoje têm azeite nosso. As suas botijinhas pequenininhas. Até hoje tem. E não fica aqui toda semana, não. Até hoje rende esse azeite. Não falta. Tão abençoado que é. E abençoador. O discípulo do Senhor Jesus abre o reino para todos nós. E você é um discípulo de Jesus? Está abrindo o reino? Para aquele que não conhece? Ou está se concentrando somente em si? O segundo milagre que acontece na história de Abraão, que vai repercutir lá em Senhor Jesus, é a ressurreição do filho. Isaac era para ter ido por obediência a Deus. Me dá teu filho.
que é de importante que Deus já te pediu? Vamos lá. E você não teve honra para atender. Aqui mesmo, nesse altar. Quantos carros já prometeram? Quantas ofertas e quantas coisas já prometeram aqui? Levaram para outras igrejas. Reconheceram que a bênção saiu daqui. Mas foram honrar outros lugares. Então, de onde está a honra? Onde está a obediência? Aí nós começamos a entender que a promessa de Deus é que precisava haver uma morte para que se abrisse o perdão de todos os pecados. Isaac ia seguir esse caminho. Mas vamos dar um voto de confiança para o homem. 4.000 anos depois, o homem não se arrependeu. Yeshua foi para a cruz, foi para o madeiro. E a própria palavra da lei nos diz do porquê que ele foi para o madeiro. Porque somos pecadores. Hoje já não fazemos mais oferta de animais, porque pouco importa. Mas parecemos animais quando fazemos pactos para conquistar algo, menos a bênção. Para ser abençoador, como Abraão. Ou seja, servir ao próximo. A dimensão do juízo e misericórdia, como o segundo Pedro nos explica, é que Pedro menciona Sodoma e Gomorra, pois também aparecem nesse mesmo roteiro da história de Abraão. E vai lá. Ele vai negociar com os anjos. Se tiver justos. 50, 40, 30, 20, 10. Abraão intercede pelos justos. Por quê? Porque Deus é misericordioso e justo. O Senhor sabe livrar os piedosos da provação e reserva os injustos para o dia do juízo, segundo Pedro 2,9. Então esse daí que fica falando, eu estou na graça, eu estou na graça, eu estou na graça, e continua exaltando os pecados que estão na lei, como você pode dizer que você está na graça? Se você ainda continua invadindo a casa das pessoas, só porque você é ministro, achando que tem alguma autoridade, você não tem nem autoridade na sua casa. Mas você quer mandar na casa dos outros porque você é ministro. Você não é nada. Porque o Senhor ensinou. E aquele que quer ser ministro tem que estar muito mais próximo do Senhor Jesus. Pronto para servir e não para ser servido. A graça e o vigor precisam se equilibrar em verdade e beleza. O mundo se sustenta quando a misericórdia e a justiça se encontram. Está no livro de Salmos, capítulo 85, versículo 10. Abraão intercede. O Senhor Jesus representa essa intercessão. O justo não apenas é salvo, ele se torna canal de salvação. O Senhor apareceu. Vai e irá.
Hoje o mesmo Senhor ainda se revela. A quem abre a tenda, como Abraão, ou seja, seu coração. A quem oferece o pouco, como a viúva, frasquinho de azeite, pronto para abençoar multidões. Quem edifica sobre a rocha como o discípulo de Jesus. E quem intercede por misericórdia, como Pedro e Jesus. O Senhor apareceu para Abraão e ainda aparece a todo aquele que deixa o vento do Espírito soprar sobre a sua chama. O que você tem feito para mudar? O que você tem feito para restaurar o teu relacionamento com Deus? Ah, eu só oro quando vou lá na igreja. Ah, eu oro todo dia, aquela coisa toda e tal. Mas você está pronto para ouvir e servir, ao invés de alimentar as suas razões? E quando você recebe a direção, oh, glória a Deus! Mas você está no seu carro e continua do mesmo jeito. Aí quando Deus começa a tirar as coisas de você, o que foi que eu fiz? Deus não me ama mais. Eu não sirvo para agradar ao Senhor, mas eu só quero agradá-lo. Do seu ego. E não do jeito que ele é para ser agradado. E assim, nós caminhamos num tempo onde nós precisamos fazer verdadeiramente apelos. Apelo para que o ser humano entenda que amar o teu semelhante é ele aceitar Jesus na vida dele, do mesmo jeito que você aceitou. Que você se sinta motivado a ser um discípulo verdadeiro de Cristo e edificar relacionamentos como na rocha. Não do jeito que você quer, do jeito que te agrada, conforme a tempestade ou conforme a calmaria. Então já é o tempo de você refletir sobre tudo isso. Mas feche a porta do seu quarto e ore em secreto com o Senhor. Senhor, abre-nos a tenda da fé. Sopra em nós, Senhor, o teu vento, o teu Espírito Santo, que a chama que parecia pequena se expanda, Senhor, e cresça de uma forma sobrenatural. Que sejamos recipientes abertos para o azeite da tua presença. Que nossas casas sejam edificadas sobre a rocha da tua palavra, meu Senhor. E que, como Abraão, possamos ver a tua glória, reconhecer que tu ainda te revelas aos que creem. Venha sobre nós, Senhor, derramar de teu Espírito, Senhor. Molda esses vasos, Senhor, pois estamos nas tuas mãos. Molda-nos, Senhor, conforme a tua vontade e não a nossa, meu Pai. Pois a nossa não é nada perto daquilo que tu tens para todos nós. Derrama, Senhor. Derrama desse azeite puro, Senhor, e verdadeiro. Encha a nossa cabeça, Senhor, com esse azeite, para que possamos resplandecer, meu Pai. Como assim ensinou Isaías. Resplandeça, apareça, para que todos vejam quão grande é o teu santo nome, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, Senhor, é o teu amor sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Messias. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.